Boa tarde a todos. Então, nós hoje, bem-vindos a mais um momento de conferência da Semana de Dinamização Desportiva, que este ano também está a ter o apoio do Departamento de Psicologia e Necessidades Executivas Especiais. Hoje vamos falar, acima de tudo, de liderança, dos fatores que levam à liderança, do que é que deve preceder e as características principais de verdadeiros líderes, e por isso nada melhor do que estes dois líderes de gerações diferentes que tenho aqui, que embora representando o mesmo clube têm funções também muito efetivas dentro do mesmo. Deste lado, o professor Tomás Moraes, que devem conhecer aí da praça, digamos assim, da televisão, e de todos os sucessos que ele teve, não só no futebol, como é agora diretor técnico da formação do Sporting Clube Portugal, mas também muito ligado ao rugby e todo o sucesso que teve. Fez rugby durante imensos anos, jogou 22 vezes na Seleção Nacional de Rugby e fez sempre imenso desporto nessa área. Teve depois uma lesão que o obrigou a parar, e depois, fora do campo, conseguiu sucessos inigualáveis na altura, até este último Mundial em que Portugal participou. Foi no seu comando que Portugal participou pela primeira vez num campeonato, numa fase final do Campeonato do Mundo de Rugby, e em 2004 teve nomeado para melhor treinador do mundo. Atualmente mudou a área desportiva em termos de desporto, contexto, trabalhava na Seleção Nacional, agora é num clube. Já lhe iremos fazer algumas questões sobre isso. Apresentar aqui também a nossa querida Margarida, foi aluna desta escola não há muito tempo e está hoje num cargo de chefia também no mesmo clube. É coordenadora geral do futebol feminino do Sporting, formada em Direito, pós-graduada em Direito Desportivo, e teve aqui no curso de Científico-Humanísticas, Línguas e Humanidades aqui na nossa escola. Teve aqui, não me lembro quantos anos? 12 anos. Não foi muito, foi um bocadinho só. Muito bem. Eu começava por perguntar, e vou fazer algumas perguntas ao professor Tomás Moraes. E basicamente o professor tem de facto aqui, houve aqui uma mudança, é um nome incontornável da história do rugby português, vai ficar para sempre ligado à modalidade, não só como praticante, mas também como diretor técnico, treinador, selecionador, e enverdou agora também num cargo de muita responsabilidade, num clube muito grande, um dos maiores portugueses, e numa modalidade totalmente diferente como o futebol. Pronto, dá aqui a impressão também que se liderasse alguma coisa do Berlim também o fazia com todo o mérito, não é? A minha principal questão passa por lhe perguntar qual é o segredo da sua versatilidade e quais são as principais características que um bom líder deve ter para poder liderar em qualquer contexto, porque aparentemente o professor pode liderar qualquer equipa em qualquer contexto. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, agradecer-vos a vocês, alunos, por estarem aqui e por terem a tranquilidade para nos ouvir. Nem sempre é fácil, mas vão ver que depois no final, nomeadamente quando ouvirem a doutora Margarida, vocês vão ver que valeu muito a pena. Depois agradecer ao colégio o amável convite. Portanto, é a segunda vez que cá venho e venho com muito orgulho, com muita honra. As minhas duas filhas mais velhas estudaram nos Salesianos do Estoril, agora ainda tenho a mais nova, precisamente do ano em que vocês estão. Portanto, é um colégio que também me é familiar, embora nunca tenha sido aluno dos Salesianos. E depois dizer-vos o que é muito importante para mim, pela primeira vez partilho um espaço destes com a doutora Margarida Fonte, que é a nossa coordenadora do futebol feminino do Sporting, e tivemos a oportunidade de trabalhar juntos ainda no futebol formação e também no futebol feminino durante bastante tempo, e é para mim um orgulho estar com ela, porque embora seja uma profissional de nova geração, eu sou old school, já passei os 50 anos, portanto já me basei mais na experiência do que no resto, e é uma honra estar aqui contigo, Margarida. É muito bom mesmo. Bom, é muito difícil falarmos nós próprios, como vocês calculam, é sempre difícil, mas eu acho que, quem sabe um dia, se não vou mesmo liderar a Federação do Berlim,
Portanto, que acho que é um jogo que já merecia ter regras, merecia ter uma competição, merecia ter treino. E porquê? Porque a minha geração jogava ao Berlim. Para vocês Fala-se agora, pouco do Berlim também. vocês não sabem o que é o Berlim, alguns de vocês, mas a minha geração cresceu na rua e tinha 3 jogos que me ensinaram a ser o líder que eu sou hoje em dia. E um deles era o Berlim. Porquê? Nós no Berlim tínhamos que ser tecnicamente muito bons para conseguir jogar, mas depois chegava lá alguém mais velho, mais forte, mais potente, mais resistente, mais malandro, e trazia um abafador e roubava-nos os berlindes todos. E nós ficávamos reduzidos a 0. Pronto, isso deu um ensinamento que hoje em dia eu utilizo muito na liderança, e já vos vou explicar porquê. E depois porque tínhamos jogos que vocês hoje em dia não têm, que nos ajudaram a construir o nosso caráter. E eu acho que a coisa mais importante que nós temos para liderar em que setor for, e para vocês que vão seguir áreas variadas na vossa vida e estão em alturas de escolha, alturas que são, alguns de vocês se calhar confusos ainda, o que é que eu vou ser isto, vou ser aquilo. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer e que vai ser muito importante no dia em que vocês liderarem um processo, na verdade todos lideram, mais que não seja a nós próprios, portanto a nossa liderança é muito importante, a nossa, nós mesmos, é vocês pensarem no seguinte, aquilo que é importante é vocês nunca deixarem de ser quem são, naquilo que vocês acreditam, nas vossas convicções, na vossa educação e naquilo que vos foi transmitido ao longo da vossa vida, que vocês foram ganhando. Sejam vocês próprios. Esse é o maior conselho que o desporto me ensinou, que a vida me ensinou e que todos os dias vou aprendendo. Depois, para resumir um pouco, falar de liderança para mim é falar de 3 fatores físicos. Se calhar não são psicológicos, mas têm uma grande influência naquilo que nós fazemos na liderança. Primeiro, nós não conseguimos liderar nada se não formos altamente resistentes. Por isso é que eu, para treinar a minha liderança, continuo a fazer o circuito nacional de águas abertas. 4 km, 5 km, 2 horas dentro da água. Perguntam-me para quê? É para ser mais resistente, para ser mais forte. Não vou utilizar aquilo fisicamente, porque eu já não pretendo ir aos Jogos Olímpicos, portanto não consigo. É para eu ser mais forte na minha liderança. Aquilo que eu faço a nadar, aquilo que eu faço, os meus treinos semanais, aquilo que eu faço no tempo que eu dedico à natação de águas abertas é exatamente para eu ser um líder mais forte, ser uma pessoa mais forte naquilo que eu faço. Portanto, a resistência para mim é fundamental na liderança. Se nós não formos resistentes, não vamos conseguir liderar. Porque a liderança não é um sprint, a liderança é uma maratona. A liderança são muitos quilómetros, com muitos obstáculos, muitas adversidades, subimos, descemos, às vezes temos que voltar para trás, às vezes damos umas curvas, às vezes andamos muito depressa, às vezes temos sucesso, outras vezes temos muito insucesso. A liderança é isso. E por isso nós temos que ser resistentes. Depois eu diria-vos que um outro fator físico fundamental, uma competência, os vossos professores de educação física transmitem-vos isso nas aulas que vos dão ao longo do vosso ciclo de estudos, que é a força. Nós temos que ser muito fortes para sermos resistentes. Não temos que ser os mais musculados, mas temos que ser fortes. Eu diria mais, temos que ser potentes, porque às vezes as nossas decisões têm que ter potência, têm que ter impacto, têm que mexer com as coisas, têm que mexer com os outros, têm que transformar os outros, têm que inspirar os outros, têm que conduzir os outros. E por último dizia-vos que é estarmos em paz. É muito importante estarmos em paz. Se nós não estivermos em paz connosco próprios, jamais vamos conseguir liderar os outros. Porquê? Vamos ser agitados, vamos ser conflituosos, vamos ser estressados, vamos ser apressados. Okay? Isso é claramente uma coisa que eu vos digo, que fui aprendendo ao longo dos projetos que eu já liderei, é quanto mais em paz eu tiver comigo, quanto melhor eu me sentir comigo, melhor me vou sentir com a organização e melhor me vou sentir com os outros. Isso é muito importante. Portanto, diria-vos eu, resumindo, que serem resistentes, serem fortes e estarem em paz são 3 fatores fundamentais para vocês na vida, onde estiverem, seja na indústria farmacêutica, seja no comércio, seja na banca, seja onde estiverem, até em projetos vossos próprios. Hoje em dia o empreendedorismo é uma coisa fantástica, são grandes líderes, vocês vão precisar destes 3 fatores. Se calhar hoje em dia, com a vossa juventude, vocês não conseguem associar o que eu vos estou a dizer ainda àquilo que é uma função de liderança, mas mais tarde vocês vão perceber que vão precisar destes 3 fatores para conseguirem ser líderes e liderarem alguém. E depois, que a liderança é treinável, como em tudo na vida. Nós, se não treinarmos a nossa liderança, vamos ter tendência a sermos sempre os mesmos líderes, ou a acharmos líderes e nunca liderarmos nada, porque ser líder não é ser diretor, não é ser coordenador, não é ser treinador, não é ser capitão de equipa. Ser líder acaba por ser uma ação prática que nós fazemos diária, eu até diria, entre aspas, uma ação física em prol do outro, em prol dos outros.
Portanto, é isso que nós pretendemos com a liderança. A liderança, por exemplo, a doutora Margarida, quando assinou o contrato com o Sporting, eu quando assinei, para liderarmos projetos, para liderarmos processos, para liderarmos equipas, nós não temos lá no nosso contrato, tens que ser líder. Isso não existe, nós não assinamos para ser. A doutora depois juridicamente falará, mas eu acho que isso era impossível pôr num contrato, porque é uma coisa que, vocês não me levem a mal, tem muito filosófico. Aquilo que para mim é a liderança, por certo, para outras pessoas é diferente, tem outras formas de pensar. Na minha, que eu acho que posso ser útil para vos transmitir a vocês, ao longo da minha vida, e eu posso vos dizer, a experiência que tive como jogador, como treinador, como selecionador, como dirigente, só me faltou ser árbitro, nunca fui árbitro, portanto eu acho que é outra função muito importante na liderança, é sabermos ajuizar, sabermos utilizar a lei, sabermos fazer as pessoas respeitarem-nos dentro de um espaço. É muito difícil ser árbitro, muito complicado, tanto é que nunca tive a coragem de o ser, mas hoje em dia até tenho pensado, se calhar daqui a uns anos mais tarde, não porque não, ajudar o desporto dessa forma e ser um árbitro de miúdos, na modalidade que tiver que ser, porque acho que é um fator da liderança também importante, que é nós sabermos equilibrar, sabermos estar perante aquilo que as pessoas querem, que é atingir um objetivo, e nós temos que aplicar depois as regras certas para as pessoas o conseguirem. Portanto, isso para mim, de uma forma geral, é liderança. Eu treino-a desta forma, treino a minha força quando vou ao ginásio, treino a minha resistência quando vou nadar no mar ou quando vou nadar na piscina, e treino claramente a minha paz quando quero aprender todos os dias, quando quero refletir, quando quero parar para pensar, e acima de tudo quando estou disponível para aprender com os outros. Portanto, é assim que eu treino a minha paz, porque fazendo isso eu sinto-me claramente melhor comigo próprio. Portanto, falando genericamente e pegando naquilo que o Rui dizia, que é a minha vida transversal, muito variada, muito versátil também, muito flexível. Por exemplo, eu posso-vos contar só para terminar e passar a palavra. Eu um dia fui convidado para fazer um programa de televisão. A pessoa que me convidou disse: Tomás, quero fazer um programa de futebol completamente diferente e preciso de pessoas que tenham conhecimento na área desportiva, que tenham cultura desportiva e espírito desportivo. E pensei em ti, eu disse: que grande elogio, mas eu não estou nada interessado na altura em fazer um programa de futebol, a minha vida não passa por aí. Ele disse: então faz só um programa connosco e vem experimentar. E eu fiquei 10 anos. E eu acho que nós somos líderes e fazemos as coisas quando estamos apaixonados por elas. Quando não estamos, não podemos fazer. Pronto, é um bocadinho que eu penso sobre a liderança. Obrigado, professor. Eu queria referir que estou só esclarecer que estou a fazer primeiras perguntas ao professor Tomás Moraes, porque ele depois terá que sair mais cedo, e então depois vou fazer à Margarida. Por isso, vamos falar a seguir com a doutora Margarida. Professor, o professor esteve no Portugal Sport Summit, teve algumas intervenções às quais eu estive atento, mas queria destacar uma em que disse que o bom líder não é aquele que dá uma boa resposta ao grupo, mas sim aquele que deixa uma boa pergunta. Pessoal, mas esta geração é uma geração que procura respostas. Geração em que não tem que esperar pela série às 5 da tarde, é uma geração porque pode vê-la em qualquer momento, é uma geração que não tem que ir ao restaurante buscar comida porque vem o senhor com a motinha entregar. É uma geração que quer respostas, pessoal. Não sei se está preparado para... Pois, não sei. Não sei, apesar de ter essa versatilidade toda, eu acho qual é que acha que é a dificuldade do líder hoje em dia? Porque é muito diferente há uns tempos. Eu vou-vos dizer aquilo que eu penso sobre isso, e que penso na vida, e também, reparem, eu vivo numa casa feminina, portanto, 3 filhas, a minha mulher, e o único que eu pensava que queria ser o meu grande parceiro e respeitar-me, era o meu cão, e rosna-me todos os dias quando eu chego a casa. Portanto, não tenho hipótese nenhuma de liderar em casa, e aprendo muito com as gerações que tive das minhas filhas e aquilo que eu vejo, e tento-me adaptar, embora seja difícil, e às vezes por termos pensamentos antagónicos no tempo, porque elas são da vossa geração, agora é a geração milénio, a geração Z. Eu segunda e terça-feira estive numa reunião da UEFA sobre treino de jovens, onde isso foi muito discutido. Como é que vocês pensam, como é que vocês situam, como é que vocês estão a aprender muito, aprender ali coisas que dizem, agora faz-me sentido. Pronto, agora realmente estou a perceber porque é que as coisas são assim, porque é que os jovens que eu hoje tenho que liderar na academia são jovens da vossa idade, muitos deles. Portanto, peço desculpa. São jovens da vossa idade, são jovens que pensam como vocês, e nós muitas vezes, para podermos pensar com eles e não sermos injustos para vocês, que há uma coisa que a liderança nunca pode ser injusta,
Pronto, e nós temos que ser justos para convosco, é tentarmos aproximar da forma como vocês estão e como vocês pensam, sem nunca perdermos os princípios que nós achamos que são fundamentais. Eu acho que há 3 na vida, que independentemente das gerações com quem nós estamos e esta velocidade com que vocês querem fazer tudo, vocês têm realmente pressa, vivem apressados, esta velocidade, enfim, para nós, pessoas mais velhas, pode às vezes até ser assustadora, a vocês faz sentido. O que é que nós temos que fazer nesta liderança? Nós temos, acima de tudo, que conseguir mediar a vossa velocidade com a velocidade que nós podemos acompanhar. Okay? É isso que nós temos que fazer, tentar arranjar aqui um equilíbrio. Por isso mesmo, o que é que eu vos posso dizer em relação a esta questão, que me foi muito bem levantada e que eu penso muito, que é, vocês estão mais dispostos a serem desafiados do que comandados. Esta é a grande questão. E se calhar há líderes já efetivamente com muito tempo de trabalho, muito tempo de sistematização no que fazem, estão habituados a fazer determinada forma. Então têm dificuldade em adaptar-se àquilo que vocês hoje em dia precisam e querem. E a vida é sempre um equilíbrio, tal como é a liderança. Tem que vocês se adaptar àquilo que as pessoas de gerações anteriores vos podem dar. O que é que vos podem dar? Rigor, podem-vos dar disciplina e podem-vos dar aquilo que vocês hoje em dia não gostam, que é a exigência. Ok? Mas vou-vos dizer uma coisa. Pode vir a geração, agora a seguir a Z não há, pá, não? Não há. Então, pronto, a geração A, quando existir, a geração A, quando existir, vai se calhar trazer dinâmicas que vocês não compreendem. Vai trazer coisas que vocês não compreendem. Portanto, eu acho que liderar é nós estarmos mais do que tudo dispostos e preparados para vos desafiar. Desafiar-vos a fazerem coisas diferentes, a serem quem vocês são, a procurarem o vosso caminho. Por isso é que eu digo, eu gostava muito quando treinava equipas, eu gostava muito de perguntar às equipas o que é que íamos fazer. O que é que vocês querem treinar, o que é que vocês querem jogar, como é que vocês querem jogar, como é que joga o adversário, e hoje em dia faço o mesmo no meu sistema de trabalho, envolvo as pessoas e pergunto como é que nós podemos chegar a uma decisão conjunta, a uma decisão de equipa. Okay? Quando nós temos uma decisão de equipa, seja, por exemplo, no meu caso, com os coordenadores multidisciplinares da academia, com outros diretores, com treinadores, etc., é uma decisão mais forte, é uma decisão que vai gerar mais impacto. Porquê? Porque é uma decisão comprometida. E quando nós tomamos decisões sozinhos, pode ser a melhor decisão do mundo. Nós vamos ter mais dificuldade em implementar essa decisão. E vamos ter mais dificuldade em que os outros compreendam essa decisão. Por isso é que é muito importante fazer perguntas. Eu acho que um bom líder é alguém que questiona. É alguém que questiona permanentemente. E tanto é que eu todos os anos procuro ter algumas questões de reflexão na liderança. E nessa altura andava muito com essa, como é que eu posso fazer perguntas mais abertas, como é que eu posso perguntar aos outros e aprender mais com os outros, como é que eu posso, perguntando aos outros, pondo os outros a serem também melhores. Hoje em dia ando com outras 2 questões fundamentais, que é, eu considero que vocês, esta, portanto, geração Z e a Millennium, se assim quisermos chamar, e a ACA e virá, são gerações que precisam que o líder seja conhecedor. Vocês, ou as pessoas vos mostram conhecimento, vos mostram qualquer coisa que mexa com vocês, eu vejo lá em casa como é que é, ou vocês duvidam, afastam-se, têm tendência a negar, têm tendência a não se envolver. E o diálogo. Eu acho que o diálogo é fundamental na liderança. Vocês terem capacidade de diálogo. E às vezes dialogar não é fazer o que eu estou a fazer, que é dirigir-vos aquilo que eu penso. Dialogar é exatamente fazer perguntas, é exatamente estarmos dispostos a ouvir os outros. Estarmos dispostos às vezes em silêncio, 1 hora, a lançar um tema e ouvir só o que é que os outros pensam sem nós dizermos nada. E depois tirarmos as nossas conclusões com calma. Eu acho que esta liderança, sou eu que penso, se calhar não vou acertar, mas eu acho que esta liderança vai-vos motivar mais a vocês para projetos, para processos, para trabalho e para uma coisa que nunca vai deixar de existir, mesmo trabalhando em casa, mesmo trabalhando no computador. Hoje em dia há várias formas de sermos efetivos no trabalho, não temos que estar presencial. O meu pronto, é muito presencial, tenho que estar muito presente, mas há uns que não, podem trabalhar nos seus locais, mas para se fazerem estar e para se fazerem sentir, vocês têm que ter essas características, não tenham dúvidas. Portanto, vocês têm que ter uma ótima capacidade de ouvir, têm que ter uma boa capacidade de comunicar. Vocês hoje em dia, eu falo-vos de um treinador, é mais fácil assim, falo-vos do Mr. Ruben Amorim, se alguma coisa ele faz brilhantemente é comunicar
com quem está com ele que com quem não está com ele. Ele, quando comunica, comunica para todos. Não, como é que tu te chamas? Como é que tu te chamas? Martim. Pronto, não comunica só com o Martim. Ele não está a falar só com o Martim. Ele está a falar com o Martim e a mensagem que ele está a passar ao Martim e aquilo que ele pretende do Martim chega a todos. Isso é claramente muito forte numa liderança. É uma força muito forte na liderança. Okay? Essa capacidade que nós temos para chegar aos outros. Porquê? Porque é impossível liderar sem comunicar. E se a pergunta faz parte da comunicação da liderança, o sabermos ouvir é outro fator muito importante. Como é a capacidade de dialogar, okay? E a capacidade de aplicarmos aquilo que nós conhecemos e que é o nosso conhecimento nos outros. Portanto, isso são fatores fundamentais. O professor agora está no parente rico do desporto, digamos assim, no futebol, na modalidade, não é? A comparar com os outros, mas o Kikas é seu sobrinho, certo? Frederico Moraes. Eu destacava aqui alguns nomes, o Frederico no surf, o Nuno Borges no ténis, o Fernando Pimenta na canoagem, o Diogo Ribeiro na natação, seleção de rugby, seleção de handball. De facto temos 10 milhões de pessoas, aqui um cantinho, mas um talento inacreditável. O que é que falta a Portugal para dar o passo em frente e sermos uma referência? Pronto, estamos em altura, não quer ser conotado com nenhuma força política, porque eu desde a minha aparição no desporto, e eu comecei a fazer desporto federado, vejam bem, como guarda-redes da Associação Desportiva do Eiras, em futebol, porque na altura o guarda-redes não jogava com os pés, estava proibido, e eu, pronto, como tinha jeito com as mãos, depressa fui para a baliza, e a jogar com os pés, eu dava, agora chama-se muito pau, na altura era muito sebo. Queria dizer que eu batia muito nos outros, fazia muitas faltas e os outros então empurravam para a baliza. Pronto, e assim foi, e houve alguém na ADO que achou que eu tinha capacidade para ser guarda-redes, eu lá andei, e foi o primeiro desporto que eu pratiquei federado, foi o futebol, e depois a seguir foi a natação. Portanto, e em paralelo com o futebol, porquê? Porque eu venho de uma família de muita cultura desportiva. O meu pai era uma pessoa que venceu vários campeonatos de várias modalidades em Angola, a minha mãe também, e eles obrigavam-nos a fazer desporto. Okay? Não havia negociação lá em casa. O desporto fazia parte da nossa educação, tal como fazia a escola e como fazia na altura a igreja. Portanto, eram 3 fatores que os meus pais na altura e dos meus irmãos não prescindiam que nós fizéssemos. Então, passavam-nos muito esta coisa do desporto, de ver desporto, qualquer modalidade. Eu sou uma pessoa que gosto de desporto transversalmente. Qualquer modalidade eu gosto. E seja a que nível for, eu às vezes apanho a ver jogos de coisas que nem acredito, de miúdos, só para ver como é que os miúdos dessas modalidades se comportam, jogam, e até para comparar com o futebol depois. Portanto, gosto muito de desporto por essa vertente familiar. E aquilo que eu acho, e que eu sinto, e que sinto há muitos anos, nós temos imenso talento desportivo, temos um dom natural para o desporto. O português tem um dom natural para o desporto, por 2 razões. Porque é cognitivamente esperto, ou seja, sabe utilizar a cabeça, eu chamo isso de ser cognitivamente esperto, porque tem desportistas em várias áreas muito inteligentes, e a inteligência é fundamental no desporto. No desporto vencem, vocês vejam os jogadores de futebol atuais e aqueles que estão a se ingrar mais das novas gerações, geração Z e milénio, são jogadores que são inteligentes. Vocês tinham um ex-colega aqui no vosso colégio, que é nosso jogador no Sporting do Sub-17, ele é um excelente jogador, não tem os atributos físicos de outros, mas é extremamente inteligente a jogar. Extremamente inteligente. E hoje em dia é muito importante nós sermos inteligentes. E Portugal tem um conjunto de esportistas nas mais diferentes áreas, até quando os vemos comunicar, quando os vemos estar, são inteligentes. Vê-se que eles são inteligentes. E para saber competir é preciso sermos inteligentes. Para saber treinar, não. Para saber treinar, se tivermos um bom treinador e tivermos predispostos, nós treinamos bem. Para sabermos competir, já depende de nós. A competição já depende de nós, não depende do nosso treinador. Eu fui treinador 25 anos, 26. Nós, treinadores, temos a mania que a competição depende de nós. Não. Nós acabamos quando a competição começa. Às vezes tomamos umas decisões durante a competição e às vezes mais valia estarmos quietos e não estarmos lá. As equipas jogavam melhor. Okay? Nós, treinadores, temos muita importância, ou grande parte da importância, na preparação para. Depois, na competição, já temos menor importância. Okay? E acho que o atleta português tem essa coisa boa.
nas várias modalidades, temos vindo agora a aparecer, sabe competir. Os nossos atletas sabem competir. Vocês vão, por exemplo, ao leste europeu, ficam de boca aberta. Vocês não imaginam as centenas e milhares de atletas que há em várias modalidades. Em comparação com Portugal, é incomparável. E eles têm poucos campeões para aquilo que investem no desporto. Porquê? Não sabem competir. Falta de inteligência emocional da competição. São muito estereotipados, são muito mecanizados, são pouco criativos. E um atleta, para competir bem, tem que ser muito criativo. Muito criativo. Okay? Por isso mesmo eu diria-vos que temos essas coisas boas, temos o lado mau. Como não temos um sistema nacional de adultos que aposta no desporto, realmente torna o desporto uma coisa séria, nós vamos vivendo de pequenas fogueiras que vamos tendo. Agora é o Kikas ali, agora é o outro aqui, agora é o João Sousa no ténis, que agora já saiu, é o Miguel Oliveira, portanto, e vamos vivendo estes casos, que são casos muitos, por assim dizer, são casos muito que vão se perdendo muito no coisa. Mas para mim falta realmente termos a nível nacional uma aposta clara em cultura desportiva, em espírito desportivo, em infraestruturas desportivas e realmente dar condições para que se possa de uma forma consistente formarmos campeões. Agora que nós temos muito jeito para o desporto, temos. Já levei aqui na cabeça da Margarida porque não disse nenhuma atleta feminina aqui na lista. Ah, sim. E há várias, não é? Exatamente. Patrícia Mamona, Teresa Bonvalô, pronto. Vanessa Fernandes. Sim. Não, mas Kika Nazaré, uma facadazinha aqui no Sporting. Muito bem. Professor, eu não o quero atrasar, não, se calhar dá tempo para mais uma pergunta só. Eu tenho esta curiosidade porque há muitas formações sobre liderança, não há nenhuma sobre a capacidade de ser liderado. O professor considera que para ser um bom líder, e em jeito também de mensagem e de última intervenção, é preciso ter a capacidade de ser bem liderado? Sim, reparem, eu acho que essas coisas andam sempre mãos dadas, portanto não há dúvida nenhuma. Portanto é como o desporto feminino e o desporto masculino, tem que andar de mãos dadas. Por isso é que eu e a doutora nos damos muito bem. Porque na verdade gostamos ambos muito de desporto, trabalhamos em setores diferenciados, mas respeitamos muito. Eu gosto imenso do futebol feminino e se alguém me ensinou e me ajudou a apaixonar-me pelo futebol feminino foi a doutora Margarida. Não tenham dúvidas nenhumas que quando eu fiquei com o projeto em mãos, a doutora passou uma responsabilidade tremenda até eu lhe passar a bola de volta. Se a doutora vai lá que eu não tenho saúde para isto. Mas gosto muito do desporto feminino, só para ficar claro. Agora, às vezes a nossa forma de comunicar é muito masculina, porque na verdade somos homens ou muito feminina, mas para mim quando falo de um desportista, falo de uma desportista, não tenham dúvidas, conheço a Teresa Bonvalô, era bebé de colo, é uma miúda fantástica, com uma educação tremenda, por isso é que ela é boa atleta também, porque cada vez mais os bons desportistas são bem educados. São pessoas bem formadas e isso é que é um liderado. Um liderado é o quê? É uma pessoa bem formada, bem educada, que sabe que a determinado momento está a ser liderado e a determinado momento vai liderar. Isto é como em tudo na vida. Eu sou liderado e lidero ao mesmo tempo. Okay? Só aqueles que estão mesmo no topo máximo, se há alguém que esteja no topo máximo de alguma pirâmide organizacional, é que não é liderado por ninguém. Mas até esses em casa, se são casados, são liderados pelas mulheres, não tenham dúvidas, ou há sempre alguém que os lidera, nem que seja espiritualmente. Portanto, eu acho que nós somos sempre líderes e liderados ao mesmo tempo. É uma coisa que é impossível dissociar, não tenham dúvidas nenhumas. Basta vocês e façam isso. E já agora, em jeito de conclusão, para passar à doutora Margarida, e eu peço imensa desculpa, mas eu tenho um compromisso no Algarve e estou recheado de multas e não tenho quem me safe das multas, porque a doutora é muito exigente e diz não, que é multa é para pagar, não é? Portanto, não tenho hipótese nenhuma, e é assim mesmo, nós temos que ser disciplinados, e eu tenho que chegar lá à hora sem poder tocar no risco. Mas falando agora seriamente para vocês e deixando-nos uma mensagem final, seja que geração vocês forem, seja aquilo que seja os fatores externos que hoje em dia vos motivem ou não e que vos influenciem, as Playstations, os jogos de computador, as redes sociais, não é? Hoje em dia nós vivemos numa cultura que nós próprios somos jornalistas de nós próprios, não é?
Eu sou um ótimo jornalista, só escolho as fotografias que quero publicar, aquelas em que eu estou bem, não é? Aquelas em que eu estou mal eu não publico. Está sempre bem. Não é? Pronto, estou sempre bem, mas vocês estão a ver, vocês vivem hoje em dia com uma cultura de necessidade, de relacionamento social, muito através dos telemóveis, muito através das redes sociais. Nunca percam coisas que são fundamentais e que vão estar sempre acima disso, seja nas vossas gerações ou nas que vê. A vossa capacidade relacional, a vossa relação com os outros, a vossa forma de estar com os outros, a vossa forma educada, a forma como vocês entram no vosso escritório no primeiro dia, a forma como vocês entram no balneário todos os dias, a forma como vocês entram nos vossos locais onde vocês estão, é fundamental vocês mostrarem quem são. Isso não se vê através de um telefone, vê-se através da pessoa. Nunca deixem de ser pessoas, é o meu conselho para vocês. Está bem? Um abraço a todos. Obrigado. Agradecemos ao professor Tomás Moraes mais uma vez. Um aplauso, obrigado. Agora é nós, não é? Parece que Bem. sim. Agora até fico em intimidade, se calhar vou começar a tratar por doutora, pode ser? Não há necessidade. Ok, obrigado. Margarida está bom. Margarida, então olha, a tua professora, foste aluna do professor David Barbosa, certo? Eu fui aluna de muitos professores que estão nesta sala. Sim, mas eu queria focar-me no No professor professor David. David, com todo o gosto. Mas eu acho que o professor David foi acompanhar, como é muito gentil, o professor Tomás Moraes. Pronto, depois transmito-lhe a mensagem. Ele disse-me que tu, desde miúda, disseste que ias ser alguém no futebol. Se não fosse jogador, era outra coisa qualquer. Mas disseste-me, professor, eu vou ser alguém no futebol, o professor vai ver. Queria só perceber se essa tua confiança já nasceu contigo, foi dada pelo futebol, aprendeste nesta escola com os professores de excelência que essa escola tem, o que é que aconteceu? Antes de mais e antes de começar a responder à tua pergunta, eu vou também tratar por tu, queria agradecer o convite ao colégio para estar aqui. O professor David não está, mas sabe que muito apreço lhe tenho, bem como a muitas caras que estão aqui e que eu também fiz questão de convidar para que viessem. Este lugar diz-me muito. Já estive aqui neste palco um bocadinho mascarada para festas de Natal. Hoje em dia não estou vestida com efeitos, mas estou aqui a tentar passar-vos qualquer coisinha daquilo que eu, na minha tenra idade, com 29 anos, já fui percebendo. Confesso que não me recordo dessas palavras do professor David, porque a vida, entretanto, mudou um bocadinho para mim e eu ganhei alguma sensatez. Mas o que eu sempre soube é que gostava de estar ligado ao desporto. O meu desporto preferido era o futebol, o ténis, o surf, a água também para mim era muito importante. E hoje em dia, entrei no colégio e vi muitas miúdas, muitas meninas a jogar futebol no pátio. Na altura, quando eu jogava futebol no pátio, os funcionários olhavam para mim, porque eu não estava com as miúdas, não é? Fui incentivada para continuar a jogar também por uma pessoa que está aqui, o Dão, o Jorge, deixavam-me sempre a jogar com os rapazes e incentivavam isso. Está tudo a olhar? Não estou a perceber. Disse alguma coisa mal? Ficaste bem ali. Ok, esta fotografia. Mais ou menos desta idade. E tive a sorte também de ter sempre colegas, que alguns deles ainda são meus amigos, que gostavam do meu talento e, portanto, que me deixavam jogar com eles. E quando eles não deixavam também era muito fácil, eu tentava impor-me. Não sabia que ia ser alguém no futebol, sabia sim que não queria falhar a quem tinha expectativas em mim. Alguns professores de excelência desta escola e também os pais de excelência que tenho a sorte de contar em casa, e acho que isso foi o principal motivo para me ter tornado ou estar a tornar alguém no futebol. Boa. Tu tens entrado num mundo que é predominantemente masculino. Tens noção disso desde miúda, não é? Jogavas com os rapazes e tudo mais. Mas agora numa função de liderança, numa função com outro tipo de responsabilidade. Apesar do desenvolvimento do futebol feminino em Portugal, se calhar já te fizeram esta pergunta eventualmente, quais são as principais barreiras que tu encontras para o exercício da tua função e da tua profissão neste momento, num mundo onde ainda, podemos dizer, o machismo ainda impera um bocadinho e embora esteja diferente, ainda está muito agarrado à cultura da modalidade.
Bom, é verdade, o mundo do desporto e sobretudo talvez o mundo do futebol é predominantemente dominado por pessoas do sexo masculino, mas já me fizeram essa pergunta algumas vezes em conversas semelhantes a esta e eu tento sempre fugir um bocadinho à parte do complexo do machismo, porque ele existe, é verdade, existem barreiras, mas eu sou muito fã e talvez tenha aprendido aqui nesta escola da meritocracia e de que o trabalho e de que a nossa competência de facto é capaz de fazer superar todas essas questões. Eu estudei, depois de ter saído do colégio, fui para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, portanto estava longe de imaginar que ia ter alguma coisa a ver com o futebol. Tirei o curso de Direito, não vou dizer que é predominantemente marcado por mulheres, mas tem uma taxa de mulheres um bocadinho quase superior à dos homens. E depois, a seguir à faculdade, eu sabia que não queria ir para nenhum mestrado que não fosse na área que eu gostasse efetivamente de trabalhar. E eu queria trabalhar em desporto. E, portanto, na altura, candidatei-me a um mestrado em Barcelona. Os meus pais acharam mais ou menos graça, que era ligada à gestão do desporto, ao direito do desporto, e já na altura, creio que era eu e mais uma espanhola que nos estávamos a candidatar para esse mestrado, tudo o resto eram rapazes. Por circunstâncias da vida, acabei por não conseguir ir para Barcelona, porque me lesionei a fazer desporto, tive uma lesão muito grave no joelho e, portanto, era entre ficar coxa ou ser expertise de direito do desporto. Preferi não ficar coxa e ficar em Portugal. A minha vida deu assim um retrocesso, porque não me tinha candidatado a nenhum escritório, nem a nenhum mestrado assim relevante, e pensei, já fui. Porque nós hoje em dia, e vocês se calhar ainda vão ter mais esta questão na vossa vida, está tudo mais ou menos balizado. Portanto, agora estão no colégio, a seguir vão para a faculdade, a seguir a licenciatura, mestrado ou pós-graduação, a seguir escritório, laboratório, enfim, outro campo, relevado, o que seja, banca, o que vocês quiserem fazer. E não há muito tempo, às vezes, para o que é que eu gosto. O que é que realmente mexe comigo? A sociedade está-me a pedir uma data de diplomas, mas eu quero outra coisa. E eu sabia que queria outra coisa, que não queria ir pelo caminho de todos os meus colegas, porque não ia ser feliz. E a minha gasolina sempre foi o entusiasmo. Eu aprendi aqui, numa palestra de alguém que veio aqui também, já não me lembro qual foi a iniciativa, mas de algumas destas que vocês também têm, que o nosso objetivo na vida não é não termos problemas, é vivermos entusiasmados. Eu não me lembro da pessoa que esteve aqui no palco, mas lembro-me desta frase, e hoje em dia tenho 29 anos, sou diretora de um departamento, fui 5 anos advogada, e todos os dias aquilo que me move é o entusiasmo, e é o entusiasmo que faz com que estas questões do machismo, para mim, sejam completamente redutoras. Eu, quando entrei para o Sporting, para trabalhar na área do direito do desporto, era a única advogada e era advogada estagiária, trabalhava com homens, e quando comecei a trabalhar no direito do desporto, trabalhei logo com o futebol profissional, num ano muito complicado para o Sporting, o da invasão à academia, o das rescisões, e portanto ter que estar à mesa com agentes de Bruno Fernandes, Bas Dost, Rui Patrício. Eu fiquei, bem, foi primeiro, quase desmaiei no dia em que a academia foi invadida, não estava a acreditar, porque era de facto um momento traumatizante para o desporto. O desporto e a violência são duas coisas que não se devem, não devem dar de mãos dadas, pelo contrário, embora exista muito, mas não era de todo a política do clube. Foi um momento muito chato, mas depois havia que arregaçar as mangas e os advogados tiveram muito trabalho naquela altura. Eu ainda estava a crescer, ainda estava a aprender e de repente estava-me a ser exigido que eu entregasse, que eu fizesse bem, que eu não falhasse. Com homens, muitos homens à volta. Na altura o treinador do Sporting era o Jorge Jesus, portanto era uma pessoa muito característica, pai de um aluno também cá do colégio, o Mauro. E todas essas pessoas me ajudaram, me deram a mão, tiveram paciência para mim, tiveram tempo para me ajudar, porque eu
da mesma forma que se calhar disse essa frase ao professor David, sabia que com trabalho eu conseguia lá chegar. E se eu não acreditasse em mim, ninguém acreditava. Felizmente, muita gente acreditou. Tenho muita pena que o professor Tomás não esteja aqui, porque também gostava de lhe devolver algumas das palavras que ele me deu. A tua última pergunta para o professor Tomás era, isto é um bocado de feito advogado, eu fui apontando algumas coisas, se a capacidade de ser liderado tinha muito que ver também com a capacidade de liderança. Eu trabalhei com o professor Tomás nos últimos anos, antes da administração me convidar para ser diretora de um departamento para o qual eu tinha zero formação. Eu não tenho formação em gestão desportiva, eu não tenho qualquer tipo de formação em gestão. Como advogada posso dizer que, e também pela experiência que fui tendo ao longo da vida nas várias coisas em que me envolvi, percebo de pessoas. Isso é capaz de ser uma das coisas mais importantes ao nível da gestão. Saber de pessoas, gostar de pessoas, ter a capacidade de ouvir para poder guiar pessoas. E eu fui muito liderada pelo professor Tomás numa fase em que tivemos de trabalhar muito com o futebol de formação masculino e também com o futebol feminino, e só por ter aprendido com ele e ter tido a capacidade de às vezes dizer ao Tomás, pá, vamos para a esquerda, não estás a ver isto? E ele, querida, ouve o velho, ouve o prof, vamos para a direita. E eu saber, ok, eu estou desconfiada, eu não acredito que isto seja bem assim, que vai correr bem, mas eu vou, porque esta pessoa está a ver aquilo que eu não estou a ver, porque está a ver coisas que só com a experiência se adquire e se consegue ter essa visão. Eu fui, porque para se comandar é preciso primeiro saber obedecer. Isso é uma coisa que nós aprendemos aqui, neste espaço, aprendemos em casa também, e que só depende de nós confiar e perceber que isto mais para a frente pode efetivamente ter um impacto. Eu sei que para a maioria de vocês hoje aqui sentados isto é blá blá blá, isso com as chaquetas, e pode não fazer muito sentido, e quem é que nos está a dizer isto? Não tenho dúvidas nenhumas que um dia um de vocês vai estar aqui a falar do seu percurso e vai perceber que às vezes não está ainda capaz de ver tudo, mas que lá atrás, quando levou aquela dura daquele professor, quando levou aquela nota que não gostei assim tanto, que isso tudo fez parte do caminho para chegar até aqui. E isso acontece, estes desaires acontecem na sala de aula, acontecem no pavilhão, acontecem na vossa vida pessoal, com os vossos amigos, com as vossas namoradas, com os vossos namorados, e só depende de vocês, como o professor disse, que é uma das características mais importantes da liderança, serem resilientes para darem a volta. Eu fui muito resiliente para poder estar sentada à mesa com presidentes, com dirigentes de outros clubes, no futebol masculino, e aquilo que me pediram agora para o futebol feminino foi, ok, o futebol feminino é amador ainda, tu já trabalhas num meio profissional, traz um bocadinho daquilo que é o profissionalismo do futebol profissional masculino e vem ajudar o futebol feminino. E mais uma vez, com o espírito de missão, porque o futebol é uma vida, tu há bocado falavas que é o parente mais rico, mas é o parente mais arriscado também. Se a bola entra, está tudo bem. Se a bola não entra, é mais complicado. Já na advocacia e no direito é diferente, é um caminho mais seguro e, portanto, ser líder é também saber quando é que nos temos de pôr ao dispor dos outros, quando é que é o nosso momento de sermos... de agarrarmos missões, e acho que isso não tem nada a ver com o género, tem só a ver com competência e com feitio. Muito obrigado. Verdadeira líder, faz as perguntas, dá as respostas, impressionante. Isso é defeito de advogada, não é? Não, obrigado, Margarida, 29 anos e muitas coisas de facto para dizer. Temos de convidar depois mais à frente ainda, porque não vamos sair daqui. Eu não sei se estás de acordo, mas acho que sem dúvida o teu percurso desportivo acabou por ser vital naquilo que tu hoje usas no dia a dia, não é? O desporto é um bocado metáfora da vida, tem vitória, tem derrota, tem tristeza, tem alegria, tem frustração, tem festejar em equipa, tem festejar as vitórias e tentar ultrapassar a tristeza das derrotas. Achas que em conjunto, obviamente com aquilo que foi a parte pedagógica que aprendeste a maior parte nesta escola e depois na faculdade, o que usas hoje em dia na tua vida profissional e também, porque não dizer pessoal, foi ganha muita dela a fazer desporto, na tua experiência desportiva? Sim, sem dúvida. Eu acho que o desporto nos traz valores e o professor Tomás também referiu aqui alguns deles, que são verdadeiros aceleradores do modo de estar na vida.
o desporto traz-nos valores como o companheirismo, como a superação, como o sacrifício, traz dor, eu posso dizer, porque eu e o professor Tomás, que os nossos joelhos sofreram, resiliência, capacidade de nos superarmos. Eu continuo a praticar desporto e sinto que é muito importante para a minha saúde mental também, e eu sei que esta semana também está muito ligada à saúde mental. Para mim, desporto e terapia são duas coisas essenciais na minha vida. Não me estragues a próxima pergunta, Desculpa. Não vou antecipar. Não, Mas sem dúvida que o desporto, o professor Tomás foi federado pela primeira vez na Associação de Oeiras, eu fui federada a primeira vez num desporto aqui no Colégio de Salesianos, a jogar futsal, depois joguei ténis, fiz ginástica, embora não tivesse tanto jeito, o professor Hugo sabe. Mas o desporto é, para mim, um mote para tudo. Nós sentimos-nos melhor connosco próprios quando gastamos aquele tempo a transpirar, a mexer-nos, a fazer alguma coisa. Para mim, a minha disciplina preferida era educação física, acho que toda a gente gosta das aulas de educação física, as raparigas e as aulas de natação, mais ou menos, eu também não adorava as aulas de natação. Professor David, desculpe. Mas hoje em dia, para mim, manteve-se na minha vida sempre, e para conseguir perceber o fenómeno desportivo, para conseguir falar com as pessoas que eu hoje em dia lidero. Eu lidero uma equipa de cerca de 300 pessoas, 176 atletas, muitas delas profissionais, e também para poder falar a linguagem de alguns jogadores e o papel de uma mulher, às vezes a conversar com um jogador. Claro que existe um bocadinho de preconceito. Eu lembro-me de que quando tive de fazer reconhecimentos de alguns contratos de jogadores, ou sentar-me à mesa de negociação e os jogadores chegavam e viam uma advogada e eles começavam a falar, não é? Enquanto se está a preparar os contratos e tal, começa-se a falar do jogo da Champions, daquela assistência, daquele drible, e eles esperavam que eu estivesse calada e pediam desculpa por estarem a ter uma conversa de homens à minha frente. E eu comentava mais 2 ou 3 assistências que tinham acontecido na Champions League, ou posse, ou transições, palavras que se calhar para vocês são um bocado técnicas, mas sistemas táticos, esquemas táticos, e ficavam muito surpreendidos. Mais uma vez, tem a ver com o gosto, tem a ver com o desporto, conhecer. E pronto, eu sei que o futebol também é um desporto caro para ti, portanto tu has de perceber. Certo, obrigado. Em relação, vamos à última pergunta e depois vou lançar aqui um período para uma ou 2 questões que queiram fazer aqui à Margarida, visto que o professor Tomás já não cá está, mas que ela responderá certamente. Queria explorar um bocadinho esse tema da saúde mental, que tem sido um tema cada vez mais quente e que muito associado ao desporto. Nós na sexta-feira vamos ter cá a Vanessa Fernandes, que teve um episódio, como sabes, de burnout, Simon Biles, enfim, muitos desportistas que têm dito que chega de rendimento, chega de alta competição, porque isto faz mal, e tem passado, se calhar, penso eu, isto é uma opinião pessoal, a imagem errada de que a competição ou de que o rendimento podem vir a fazer mal. Ou seja, e quando a minha opinião é que de facto o rendimento não é o rendimento que faz mal, é o rendimento mal orientado que pode, e o abuso que se faz principalmente em modalidades individuais, que faz com que problemas de saúde mental, mas também nas coletivas, possam surgir. Gostava de perceber qual a tua opinião sobre isso e o que é que tem feito, porque eu sei que é feito no Sporting, na tua realidade, para que andem as duas coisas em paralelo. Obrigada pela pergunta, porque de facto a saúde mental é um tema que hoje está muito nos nossos dias, fala-se muito. Acho que se fala muito porque acordámos tarde para as questões da saúde mental, andámos um bocadinho em velocidade de cruzeiro. Eu lembro-me que na minha altura, quando eu andava no colégio, nós sabíamos que existia um gabinete de psicologia, mas era um bocadinho um tema tabu, e quem ia ao psicólogo eram os tontinhos, eram os fraquinhos, eram os tímidos,
E é muito curioso que hoje em dia as pessoas com mais rendimento profissional que eu conheço, seja ele desportivo, seja ele de escritório, seja ele como líder, são pessoas que são acompanhadas, que fazem terapia, que se permitem ouvir e ouvir-se a si próprios. O Sporting tem um gabinete de psicopedagogia, obviamente que estar a falar do Sporting parece que estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas é muito importante porque eu vejo os efeitos que esse gabinete tem nos atletas, nas atletas, de serem acompanhadas, porque lidar com o alto rendimento, a competição, as expectativas, sobretudo no futebol masculino, existe muita expectativa e os pais acham todos que o filho vai ser o próximo Cristiano Ronaldo e mesmo que não achem, querem que seja, e isso é muito duro para uma criança, e às vezes estamos a falar de crianças. A Academia tem cerca de 65 jovens atletas do futebol masculino, ainda não temos uma academia de raparigas, mas 65 atletas que vivem na academia, que se deslocaram dos seus contextos familiares, vieram de toda a parte do país, alguns deles têm este tamanho. Às vezes eu estou a almoçar na academia e vejo crianças autênticas da idade de filhos de amigos meus e primos meus, que eu penso que foram retirados do seu contexto para familiar, para estarem na academia. O caso do Ronaldo, que fala muitas vezes, e é o mais evidente, que saiu da Madeira, que chorou muito, que teve de ser muito acarinhado, e não havia gabinete de psicopedagogia na altura. Havia, olheiros, scouts, que funcionavam quase como os pais dos miúdos, que os orientavam. Felizmente, essa realidade hoje é substancialmente diferente e existem caminhos orientados e todos os atletas procuram a figura do psicólogo, porque a saúde mental ou o trabalho mental anda de mãos dadas com o trabalho dentro de campo e portanto às vezes é difícil. Eu não conheço muitos desportos, mas na realidade do futebol, em que todos os fins de semana os atletas possam, entre aspas, ser passado um atestado de competência ou de incompetência, porque só jogam 11, eles são 30, elas são 30, portanto é dizer-te, não vales o suficiente, então ficas no banco. Isso é muito duro de lidar e, portanto, só com um grande suporte de profissionais é que se pode desmistificar um treino correr mal, um jogador não estar a passar por uma fase boa, uma atleta que acaba por ter uma lesão, acaba por engordar, porque nós mulheres não temos o mesmo metabolismo que os homens, é complicado. E isso tudo tem interferência na autoestima, no bem-estar, e é muito importante perceber que os atletas, as atletas, são pessoas antes de serem profissionais, antes de ganharem dinheiro, antes de terem um talento excepcional para alguma atividade desportiva. E portanto eu diria que eu não abdico da figura da psicóloga, do psicólogo, do terapeuta para mim própria, e considero uma pessoa saudável, sou muito obstinada e creio que isso é um pouco a característica e é um pouco, está num dos pilares provavelmente da maioria dos atletas de alta competição que chegam ao topo em qualquer modalidade, é serem obstinados, é serem perfeccionistas, é quererem sempre mais do que os outros, e isso traz uma carga emocional muito grande, é preciso abdicar de muita coisa. Os melhores alunos, se calhar, desta sala, sabem que provavelmente abdicam de mais horas ao telemóvel, abdicam de mais horas a irem passear com os amigos, abdicam de muita coisa porque querem efetivamente um determinado resultado. E é preciso conciliar essa obstinação, esse querer, com aquilo que, a meu ver, é também muito importante, que é a vida social, é a gestão das próprias expectativas, é não nos sentirmos uns falhados e uns losers porque alguma coisa não nos corre bem. Isso é absolutamente essencial para a vida e para o desporto. Obrigado, Margarida. De facto, a nossa vida não são todas rosas e não precisamos lidar com isso sozinhos. Obrigado mesmo de coração pela tua intervenção, acho que foi incrível, muito proveitosa, e eu gostava então de abrir aqui algum espaço para alguém que quisesse fazer alguma questão. Eu vou passar aqui o microfone, se alguém quiser, pensem.
Como é que gerem os Tem rede estudos? Como é que gerem tipo os estudos com o desporto? Tipo, os atletas são acompanhados por vocês? Tipo, se há alguma dica, não sei. O Sporting, obrigada pela tua pergunta, é uma pergunta interessante e vocês são as amigas da Laura, não são? São, pronto. O Sporting tem cá uma atleta que é a Laura Silva, não sei se há alguns... Está aqui a turma dela, sim, está aqui uma data de gente, colegas e professores e diretora de turma, e sim. Olá, turma da Laura Silva. A Laura é uma atleta nossa, neste momento está na equipa B do Sporting, de futebol feminino. É uma atleta com imenso potencial de chegar à profissionalização. Eu não sei se vocês acompanham minimamente o futebol feminino. O futebol feminino este ano foi muito tema a propósito do Mundial e tem sido, e está num crescimento efetivo e que é impossível não reparar. E a Laura é uma atleta da nova geração do Sporting que já vai à equipa A, que já treina na equipa A, onde o grau de exigência é muito maior do que a realidade da equipa B. E é uma atleta que se supera, mesmo tendo dificuldade, no contexto desportivo só vou falar agora neste momento no contexto desportivo, que se supera, que sabe estar, que está muito disponível para ouvir, sempre, para aprender, que nunca vira a cara à luta. E eu estive neste colégio, eu sei a exigência que existe no ensino neste colégio. A maioria das atletas que estão em contexto de seleção, como é o caso da Laura, que hoje não está aqui porque foi convocada para participar num torneio, estão num ensino especial, o ensino de alto rendimento e de apoio à escola, porque é muito complicado conciliar a vida académica com a vida escolar, mas é possível. E o Sporting é um dos bons exemplos disso. Nós temos muitas alunas e alunos que estão neste sistema de ensino e nós apostamos muito na carreira dual. Eu tenho uma atleta, a Diana Silva, que é internacional por Portugal, profissional de futebol, já esteve em Inglaterra, é a melhor marcadora de sempre do Sporting, faz do futebol a vida, tem um salário bastante bom, posso dizer, a jogar futebol e é mestre em ciências farmacêuticas com 18 valores. Portanto, a mim ninguém me diz que não é possível conciliar o futebol e a vida profissional com a vida académica, porque eu não fui um grande exemplo disso, não tinha assim tanto jeito para o futebol, felizmente teve mais jeito para outras áreas, neste caso para o direito e agora para a gestão desportiva, vamos ver como é que corre. Mas eu acho que o Sporting tem um gabinete, e o Benfica também. Os clubes hoje em dia estão muito atentos à questão da carreira dual, porque percebem que um grande jogador, e eu acho que vocês, não sei se vocês vão a estádios, gostam de futebol, se a maioria de vocês vai consumir futebol, se vê um bocado, mas aquilo que nós vemos hoje em dia no campo tem por trás muito trabalho, muitas palestras, muita análise de jogo, muita ciência, muitos dados que vocês não fazem ideia. As minhas atletas, sobretudo na equipa A, e todos os jogadores hoje em dia do nível minimamente profissional, treinam com GPS, treinam com uma maquinazinha. Quando vocês veem aqueles atletas que estão sem camisola já e parece com um top desportivo de senhora, aquilo é para terem um GPS cá atrás. E depois, ao final de cada sessão de treino, são apresentados aos atletas as suas métricas, quanto é que eles atingiram numa determinada velocidade, quanto é que foi o máximo que eles fizeram em sprint, travagem, força. Os testes são muito exigentes e é preciso perceber de ciência, é preciso perceber de matemática para se poder estar e ser o melhor atleta. Eu vou-vos dar um caso que é curioso e que a maioria de vocês conhece, o Kevin De Bruyne, do Manchester City. Ele negociou a renovação do contrato dele com o Manchester City sem assessoria de um agente. O futebol, hoje em dia profissional, não se compadece com jogadores a negociarem os seus próprios contratos. Isso acontecia no tempo do Futre, que vocês nem sabem quem são, mas há muita gente que aqui sabe. Já sabem. Pronto. Não é o filho, atenção, é o pai. Ok, pronto. Mas nesse tempo era diretamente com o jogador, aparecia o presidente, dava um Porsche, dava um Ferrari e tudo mais. Hoje em dia, para se negociar um contrato, vem quase uma tropa de elite, entre advogados, agentes, família,
E o Kevin De Bruyne decidiu negociar o contrato dele no Manchester City sem que fosse paga uma determinada comissão ao agente, porque chegou lá com os dados de treino dele, com as estatísticas do treino dele, os passos, os espaços que ele ocupava no campo, quantas transições, quantos cortes, quantos golos, quantas assistências, quantas métricas de velocidade, e chegou lá e disse assim: eu valho isto, querem pagar, pagam, não querem, vou embora. E por isso é que ele conseguiu renovar, e em vez de pagar uma parte daquilo que o Manchester City ia gastar com o agente, não caros, foi para o jogador. E portanto, o futebol e o desporto, o futebol e a vida académica, para mim, tem que estar sempre, para os melhores jogadores, hoje em dia, tem que estar sempre muito bem aliados, porque até para lidar com pessoas como os advogados e como os agentes, é preciso sabermos do que estamos a falar. Vocês hoje em dia não... A única coisa que se calhar assim não é a parte dos testes, não é? Acima, não é? O cabeçalho, mas um dia vão pôr o vosso nome e a vossa assinatura em muitos documentos importantes. E é bom que saibam do que é que estão a fazer. E o desporto, não sei se algum de vocês tenciona praticar desporto a nível profissional ou se está perto, o desporto tem de andar de mãos dadas com este fator de responsabilidade que eu acredito que só com a vida académica se consegue alcançar. Falaste em Passos, o Pedro Passos diz-te alguma coisa nisto que estamos a falar desses tops que os jogadores usam e desse estudo? O professor Pedro Passos diz-te alguma coisa nisso? Que... Quem é o Pedro Passos? Não sei. Devia saber. É uma curiosidade, desculpa a pergunta. Não faz mal, não faz mal. Está envolvido nesse... no Sport Training Stats. Sim, e portanto isso que agora se faz, agora acho que arrancou com ele. Mas eu, por exemplo, eu sou de Humanidades, como foi aqui explicado, tive MACs, portanto não tive matemática aplicada às ciências sociais e tive de aprender a ler para poder liderar e fazer perguntas ao preparador físico e perguntar porque é que determinada jogadora a quem eu estou a pagar isto e aquilo não joga, ou para mim parece uma craque, mas que não... Então, Margarida, venha aqui ver as métricas. Não alcançou, não conseguiu, teve neste treino a passo. E pronto. A resposta às vezes a isso é: mas eu esforcei-me imenso. Sim, pois, é verdade. Mas a ciência não mente. A ciência não mente. Ok. Só queria ouvir dizer isso. Houve agora, nisto que eu acabei de dizer, houve aqui uma data de gente que deve ter sentido assim um bocado irritada comigo, porque eu tive uma conversa há meia hora ou uma hora com umas alunas, porque hoje há uma resposta muito normal de: mas eu esforcei-me imenso, mas eu estudei imenso, mas eu mereço a nota porque eu estudei imenso. Mas eu estudei imenso, eu mereço imenso. Eu percebo, porque eu já fui uma dessas alunas e depois a vida trouxe-me alguma sensatez e percebi que a competição ou a frustração não é contra os professores, não é contra quem nos avalia, é contra nós próprios. Eu não tinha essa percepção quando estava do vosso lado, tive muitas frustrações, não era uma aluna brilhante, porque não queria ser uma aluna brilhante, queria fazer outras coisas da minha vida também, fiz voluntariado, fui viajar, era difícil, os funcionários conheciam muito bem os meus pais, porque os meus pais eram mais vezes chamados à escola por questões de comportamento aqui ao colégio, do que propriamente para menções honrosas no quadro de honra, mas também acredito que isso tenha sido... A vida traz-nos alguma serenidade desse ponto de vista e acredito que o facto de eu ter tido aqui professores que sabiam como é que era o meu feitio, que sabiam que eu, professor, mas, setor, mas, e que eu era preciso conciliar a minha vontade de estudar, mas sobretudo a minha vontade de aprender. Eu sempre tive mais vontade de aprender e mais curiosidade do que propriamente vontade de estudar. E isso também é uma questão e é algo que eu lanço aos professores, porque eu tive muita sorte de ter professores que percebiam isto, que se adaptavam à minha forma de ser, sobretudo no plano do desporto, onde eu descarregava muitas vezes as frustrações das aulas no edifício, e onde eu libertava toda a minha energia, e aí eu não era propriamente castrada, não quero utilizar palavras muito fortes, e conseguia desenvolver outras aptidões mentais, físicas, que hoje fazem com que esteja no clube que estou. Não há muitos clubes com esta importância a nível nacional. Manel, queres falar? A não ser o Benfica, claro, e o Porto, mas também ao nível internacional, onde eu vejo que já me sentei em muitos planos internacionais, com muitos homens, na UEFA, na FIFA, na ECA,
e percebo que a bagagem que eu levei daqui, os nãos que eu levei daqui, o facto de eu ter tido professores que também me diziam, e depois, mas tens de perceber, tens de fazer mais, queres ter essa nota, mas tens de fazer mais, não é só porque mereces, não é só porque te portaste bem, estudaste para este teste, no outro não te importaste, para o próximo importa-te nos dois, tens mais um período, safa-te. Isso deu uma bagagem que é importante para eu hoje estar aqui, não me calar, como vocês veem. É a última pergunta, está bem? Para depois fecharmos. Obrigado. Eu não sei se consegue responder a isto, mas o que é que dizem a um atleta quando assina um contrato? O que é que exigem? O que é que ele tem que fazer para assinar esse contrato e dar, pronto. Inês? Obrigada pela tua pergunta. Nós, no Sporting, pelo menos no nosso contexto, há uma coisa que é muito importante e nós tivemos há pouco tempo, numa das formações organizadas pelo professor Tomás Moraes também, a falar um bocadinho do que é o talento. Eu não sei se vocês já pensaram o que é o talento. O talento, muita gente acha que é um dom, outras pessoas acham que é um ser diferenciado, ser acima da média. Um atleta no Sporting tem que ser um atleta talentoso, tem que ser um atleta acima da média pelas suas qualidades futebolísticas, obviamente. Eles chegam muito, muito novos, com vontade de jogar futebol. Os pais deixam-nos lá, aqui, assim como vocês se inscrevem aqui nas atividades extracurriculares, inscrevem-se numa escola do Sporting e depois são acompanhados durante não sei quanto tempo, não? Nós temos desde os sub-11 até a equipa A, e eles são treinados, são liderados. O Sporting, em determinadas idades, pode-se assinar contratos. Agora é uma aula de Direito quase, estão aqui pessoas. A primeira aula de Direito que tive foi aqui com a professora Celestinhas, que está aqui, é verdade. E na altura a professora nem sabia que ia ser advogada, veja bem, era só mais uma aula que eu gostava muito, mas foi aí que tive alguma curiosidade. Pode-se assinar contratos a partir dos 14 anos, é a idade legal em Portugal para se assinar um contrato de formação desportiva. Depois, a partir dos 16 anos, pode-se assinar contratos de trabalho desportivo e pronto, depois aí o período difere, não é? Mas a partir dos 14 anos, uma atleta pode assinar um contrato com uma entidade desportiva, onde durante o período de formação desportiva o dinheiro que receber é para ajudar e apoiar essa atividade desportiva. A partir dos 16 anos é um salário profissional. Aquilo que leva um clube a querer assinar com um jogador, para além do talento, é o contexto familiar, é o contexto enquanto pessoa e é uma junção de valores. Portanto, se eu tiver um atleta que não é disciplinado, que vai aos treinos de vez em quando, que anda à bulha com os colegas, que não respeita e nem percebe os valores do clube, não é um atleta que eu quero assinar. Se por outro lado for alguém que é disciplinado e até à idade de completar o caminho escolar, que é dedicado e que quer, então é uma atleta que eu assino. A última pergunta só do... Bem, Margarida, queria-te fazer a última pergunta. Primeiro de tudo, agradecer-te mais uma vez teres vindo cá ao colégio. É muito especial e aquilo que tu disseste hoje são coisas que nós repetimos, mas ouvir-te assim faz sentido. A pergunta que eu te queria fazer é: o que é que sentiste hoje quando voltaste a entrar no pátio do colégio? E sei que vais tocar muita gente, não vais tocar um aluno, daqui a uns anos vai haver aqui muitos destes alunos que vão se identificar com aquilo que disseste, mas se hoje estivesse aqui a Margarida, este caminho todo tu desbravaste, qual era o conselho ou qual eram as palavras que querias dizer à Margarida, que já chegou ao topo, já está na elite a nível nacional? O que é que tu gostavas de dizer à Margarida se tivesse a Margarida deste lado? Um beijinho e obrigado. Professora, obrigada. Antes de mais e antes de responder à pergunta do professor David, eu queria, em vez de ser a conclusão de iniciar esta pergunta, eu queria agradecer ao professor David, mas também ao professor Frederico, que foi meu professor no segundo ciclo e que todos os anos, eu tenho 29 anos e desde sair do colégio, todos os anos no meu aniversário o professor Frederico faz questão de mandar uma mensagem que eu não esqueço e por isso também o convidei para estar aqui. Foi um dos valores que este colégio me ensinou, foi a gratidão, a ser grata, a ser agradecida às pessoas que marcaram o meu caminho, porque todas, a professora Sandra Trindade foi a minha professora no primeiro ciclo. Eu era, enfim, muitas vezes tinha de ficar dentro da sala e não ir logo para o intervalo porque eu tinha pressa de viver e portanto todos os professores, o Sr. Pedro Castanheira, tivemos conversas também muito longas, a professora Sandra Trindade foi a minha diretora de turma no terceiro ciclo, foram pessoas que eu... Sandra Camacho, desculpe.
Calma, a Sandra, eu falei da professora Sandra. Pronto. O professor Hugo, não tive a sorte de ter o professor Rui aqui como meu professor, já sei que é muito exigente, também é filho da casa, também chegou ao topo de excelência dentro do colégio porque se trabalhou muito, e a todos os outros professores eu gostava de deixar uma palavra de agradecimento. Eu acho que a Margarida não está ainda no topo, acho que ainda pode ir mais longe a nível nacional e a nível internacional. Se eu não acreditar, ninguém acredita. Mas aquilo que eu senti a entrar hoje no colégio é que isto passa a correr. Isto passa mesmo a correr. Eu sei que para vocês parece conversa da treta, mas não é. Eu há 15 anos estava desse lado, longe de imaginar que um dia trabalharia no Sporting Clube Portugal. No primeiro dia em que pus o pé no Sporting, que é o meu clube também, desde pequenina, não queria acreditar no que estava a acontecer. Rapidamente tive de mudar o chip de adepta para o chip profissional e só consegui fazer isso com a bagagem e com os valores que aprendi aqui. Eu sei que parece muita conversa de chacha, ninguém me pagou para eu dizer estas coisas, posso-vos garantir. É mesmo de coração que digo. Tive 12 anos neste colégio. O professor Tomás Moraes disse que entrou aqui um par de vezes, eu entrei milhares de vezes por estas portas, para o pavilhão, para as salas de aula, chorei muito, ri muito, namorei muito também, comi muitos corações do bar. É verdade. Vocês não fazem, esperem que vocês não fazem, os gozões da sala não fazem nada disso, não é? Pronto. No geral, vivi muito e isso foi essencial para chegar onde cheguei. Hoje estou cá eu, vocês amanhã não se lembram de mim, mas lembrem-se de vocês e lembrem-se do que é que vocês querem efetivamente fazer da vida, ser na vida. Está à disposição e está ao alcance de qualquer um de vocês vingarem. Para vingarem na vida profissional têm de ser pequenos líderes dentro da vossa casa, dentro da vossa turma, com os vossos amigos. Não vale a pena dizer que querem ser chefes de gabinete e querem ser grandes gestores se passarem por um funcionário qualquer deste colégio e não disserem bom dia. Ou um colega vosso que está na vossa carteira, que está a ter um mau dia e vocês nem lhe perguntam, precisas de alguma coisa? Estás bem? Aquilo que eu hoje faço com as minhas jogadoras e o facto de conseguir gerir uma equipa profissional com um investimento de milhões é porque aprendi aqui a olhar para os outros e é o único conselho que eu vos deixo também. Olhem para vocês próprios, olhem uns para os outros, sejam empáticos e sejam pequenos líderes de vocês próprios. Queria mesmo agradecer em nome do Departamento de Educação Física, em nome da direção da escola, que está aqui presente, todos os professores do Departamento também de Psicologia e Necessidades Educativas Especiais, a tua presença. Muito obrigado. Queria pedir mais um aplauso para a Margarida. Levas mais uma coisinha dos salesianos, só que ainda não tinhas muitas. Levas mais uma coisinha. Tem uma t-shirt? Vamos ter? Faz assim a assinar contrato. Pode ser assim? A fotografia aí. Agradeço também a vossa presença, a vossa paciência, agradeço, e a vossa atenção, está bem? Agora esperar pelos professores receberem indicações para depois poder sair. Obrigado.